Bem, pessoal, vou convidar rapidamente o Djalma. Vamos lá. Vamos lá fazer isto rapidamente. Desculpem lá, pessoal. Nós temos estado... Mas isto, a volta à escola não é nada fácil. Boa noite a toda a gente que está a chegar agora. Então, eu e o Djalma vamos estar aqui em direto, nossa live semanal. Quem tiver dúvidas, pode aproveitar hoje. Nós vamos estar a interagir muito com vocês. Olá, olá. Estamos à espera que o Djalma aceite. Djalma, já está. Já mandei. Boa. E estamos em direto. Olá, Cidália. Uma ótima oportunidade hoje para porem todas as vossas dúvidas, para colocarem todas as vossas dúvidas que nós vamos responder. Entretanto, gente, deixem-me ver onde é que eu tenho os fones. Cá, tu consegues... Diz-me, consegues-me ouvir bem? Olá! Olá, Tani. Olá, Cidália. Djalma. Vamos ver, vamos mandar o pedido novamente. Ai, gente, isto aqui em casa esta semana teve toda a gente doente. E pegaram-me a doença. Ok, perfeito. Olá! A câmara está virada ao contrário. Agora. Tá, eu tô tentando arrumar aqui. Tentando arrumar aqui que tá péssimo. É você e eu. Oi. Olá! É que eu cheguei correndo. Olá. Eu cheguei correndo. Inclusive o telefone tá até com pouca bateria, mas vamos lá. Prazer em falar com você novamente, falar com todos os seus amigos, telespectadores. Um beijo a todos aí de Portugal. Um beijo a todos do Brasil também. Estamos juntos nessa guerra contra essas criaturas narcisistas. Nós tivemos muitas criaturas mesmo. Nós estivemos aqui afastados agora durante uns dias, né? Umas semanas. As férias foi assim uma coisa complicada, mas pronto, agora estamos de volta. Já tivemos a combinar para quem nos está a ouvir que, devido a termos muitos pedidos, vamos fazer uma live para o Instagram e outra live para o Facebook, ou seja, tiramos 2 dias por semana, não é? Isso. E fazemos um dia no Instagram e um dia no Facebook, já que não estamos a conseguir transmitir para os dois ao mesmo tempo. E assim conseguimos chegar a mais gente e ajudar mais vítimas e mais pessoas. Mesmo que não sejam vítimas, ajudamos a consciencializarem-se. Então, vamos lá? Vamos. Para fazermos lives assim curtinhas, para o pessoal poder ficar connosco até ao fim, porque já fizemos lives de muito tempo. Bem, gente, isto às vezes acontece, as transmissões às vezes ficam assim. Eu tinha lançado, entretanto, enquanto que a ligação não volta, eu tinha lançado nas minhas stories um questionário para responderem, para saber qual é que era o tema que vocês queriam que nós falássemos hoje. Continua a ser a separação e a fase da abstinência. No entanto, também temos aqui algumas perguntas para responder. E pronto, e o Djalma saiu. Vamos lá novamente. Esta internet às vezes prega-nos assim partidas. Já há dias não conseguimos fazer. Agora. Caiu. Caiu. Começou a palhaçada, né? Vamos lá. Vamos lá. Então eu já disse às pessoas que nós vamos falar
um bocadinho sobre, porque eu tinha lançado nas minhas stories para as pessoas responderem de que é que nós queríamos que elas falassem, de que é que elas queriam que nós falássemos, assim é que é. E a questão continua a ser a mesma, a superação e a fase, como superar a fase da abstinência, e depois respondemos a perguntas, interagimos com as pessoas. Sim. Vamos lá, então. Pronto, Vamos falar sobre a abstinência. isso. Tá, vamos lá. Eu acho que nós já fizemos uma live uma vez que falamos um bocadinho sobre isso também. Sim, falamos. Você ia falar sobre uma pergunta que as pessoas me fazem muito e te fazem também. Os narcisistas não pagam pelos crimes que cometem? Não é? Lembra disso? Pagam? A maioria... Sim. Oi? Então, Sim. a maioria das pessoas acham que não, mas eles já carregam dentro deles, né, o próprio sofrimento das suas vidas medíocres. Por quê? Porque o narcisista, né, ele é considerado pela psicologia como uma criatura. Por quê? Porque para você ser humano, você tem que ter empatia. Eles não conseguem ter empatia. Eles não conseguem ter. Então, esse é o problema. Eles vivem em prol de fazer maldade. E eles sabem as maldades que fazem. É como aquela corrida, um desenho que tem, não sei se você conhece, Corrida Maluca. Tem o Dick Vigarista, que ele vai correndo, aí passa o carrinho da Penélope Charmosa, e ele nunca ganha a corrida. Por quê? Porque ele sempre para no meio do caminho para atrapalhar os outros. Assim é o narcisista. Como aquele desenho, o narcisista atrapalha um, atrapalha outro, e ele vai, não só, o narcisista não atrapalha só seus relacionamentos, não. Ele atrapalha o seu amigo no trabalho, ele atrapalha todos aqueles que estão em volta. Ainda que as pessoas não vejam, ele age secretamente, por isso ele é conhecido como camaleão. Né? É um ser das trevas. Né? Isso do camaleão é muito interessante. Porque eu já tive pessoas que me disseram assim, Ângela, mas ele com a ex-namorada reagiu desta forma e comigo está a reagir de outra. Exatamente por isso, porque eles adaptam-se às vítimas, não é? O que ele fez comigo, por exemplo, pode não ser que vá fazer exatamente da mesma forma com a outra vítima. O objetivo é o mesmo, mas vai-se adaptar ali à situação. Sim, eles repetem um ciclo, né? Eles repetem um ciclo, eles te espelham, né? Te espelham, te invejam muito, aquela coisa toda. E quando eles conseguem um outro suprimento, muitas das vezes ele vai levar esse suprimento nos mesmos lugares aonde ele frequentou com você. Por quê? Porque você é o objeto dele. Ele pode estar com 100 mulheres diferentes, mas você está na estante. Ele colocou você na estante. Olha, quero falar um bocadinho sobre isso do espelhamento, porque hoje mesmo tive uma pessoa que me disse, Ângela, isso do espelhamento mete-me aí um bocadinho de confusão. Como é que isso funciona? Tá, o espelhamento é o seguinte, o narcisista é como uma casa vazia, cheia de espelhos lá dentro, vamos colocar assim, mais ou menos, uma metáforazinha, né? Cheia de espelho. E cada espelho daquele ali é uma pessoa a qual ele se aproxima e pega, suga a personalidade daquela pessoa para ele. Ele escaneia a pessoa. Ele faz um scanner e começa a imitar aquela pessoa. Então, o que acontece? Você olha uma pessoa que tem os mesmos gostos que você, que gosta de tudo que você gosta. Nossa, essa pessoa caiu do céu. Você está olhando para você. Então, você vai gostar dele. A alma gêmea. A meia laranja. Isso, tanto nos relacionamentos como na amizade. Nossa, essa amiga é uma amiga fora de série, mas não é. Ela está ali para te vampirizar, para te morder no momento certo, né? Então, o que acontece? Você começa a ficar iludido pelaquela pessoa. E, por exemplo, então ele espelhou uma, espelhou outra, então ele tem as namoradas, vamos botar assim, vamos falar de homem ou de mulher, tanto faz narcisista, tanto faz homem ou mulher. Ele tem as namoradas, que são suas vítimas, e aí ele arrumou uma, duas, três, então ele já fez espelhamento daquelas outras, já tem várias personalidades ali. E fora os amigos, conhecidos, aquela coisa toda, porque ele é vazio. O ego do narcisista é fragmentado, é cristalizado. Então ele é vazio. Então ele vive o falso eu. Eu vivo o falso eu, porque ele sabe que ele é uma criatura horrível. Então ele não vive o ego dele verdadeiro, ele não vive, ele vive o falso eu. O eu verdadeiro dele, ele fragmentou, ele deixou de lado e vive vidas de outras pessoas. Com o passar do tempo, anos,
vai passando, a idade vai chegando. E aí o que acontece? Ele começa a entrar num processo de conflito, de personalidade. Tem narcisista, eu falo por mim, porque eu vivi com uma, que ela acordava de manhã, ela tinha uma personalidade, daqui a pouco ela tinha outra, daqui a pouco ela tinha outra, daqui a pouco ela tinha outra, ela era várias pessoas em uma. Meu filho chegava para mim e falava para mim, pai, a minha mãe é imprevisível. Eu perguntava, por quê? Cada hora ela é uma pessoa diferente. Mas era o conflito de personalidade que ela estava tendo ali, dos espelhamentos a qual ela fazia. Porque na realidade eles não têm uma personalidade própria, não é? Então vão buscando de todos e ao fim há ali aquela mistura. E são invejosos. Por exemplo, a Ângela usa um chapéu no cabelo. Nossa, aquele chapéu que a Ângela usa é bonito, eu vou usar também, vou comprar um. Você botou um piso diferente na sua casa, ela chegou na sua casa, ela olhou, eu quero um igual. Eu vou comprar um igual. É uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Então, o que acontece? Com o passar dos anos, essas personalidades múltiplas, porque eles são metamorfos também, né? Essa personalidade múltipla, elas vão se conflitando. Começa a se conflitar. Muitos deles ficam esquizofrênicos na velhice. Aí eu te pergunto uma coisa. Você já pensou, você lutou, falando você, a vida toda por uma criatura dessa, e quando chega numa idade mais velha, você tem que aguentar aquele problema todo, uma pessoa psicótica do teu lado, a tua luta não termina. É uma coisa complicada. E mesmo aquela coisa... Oi? Eu ia dizer que eu já tive conhecimento de pessoas que estão com narcisistas já há 30 anos e me disseram, Ângela, o que é que eu vou fazer agora? Já estou velha, o que é que eu vou fazer? Vou-me separar? Então aguentam a vida toda ao lado daquela pessoa, a serem humilhados, a serem traídos, a vida toda, e permanecem ali, naquele ciclo, a aceitar tudo. Isso. Muita gente fica presa no ciclo por causa de religião. Outros, porque é um valor familiar, não se separar, casamento, aquela coisa toda. Ainda existe muito. Isso. A vítima, ela não tem um apoio. Por quê? Porque quando você passa por um problema e você começa a conversar com a sua família, você passa a se tornar uma pessoa chata. Eles olham para você e te ouvem um pouco, mas depois não querem ouvir mais. Sempre ouvi falar da mesma coisa? Isso. Você começa a se tornar inconveniente, mas você precisa botar para fora aquilo. Por quê? Porque a cura vem pela fala, vem pelo falar. Por isso que existe terapia, existe psicólogos, existe terapeutas, existe psicanalista. Para quê? Para ouvir você. É preciso ouvir você, para você botar aquilo tudo que está lá dentro para fora, aquele lixo que está na lixeira lá do inconsciente, do subconsciente, jogar aquilo tudo fora. É preciso. Às vezes as pessoas falam assim, você falando uma linguagem assim, muito legal. Por quê? Para que as pessoas entendam. Não adianta chegar aqui e falar de psique, falar isso, falar aquilo, e as pessoas não vão entender. Às vezes tem senhoras, senhores, que fica difícil entender uma linguagem mais avançada. Então, nós temos que falar a língua do povão, essa é a realidade. Então, temos aqui uma pessoa que está a dizer que há vítimas que nem sequer se apercebem de que são vítimas. E é exatamente isso. Numa fase inicial, a vítima que está com uma pessoa narcisista não sabe que é vítima, não é? Ela está a começar ali naquela fase de love bombing e depois começa aqueles abusos subtis, que é quando uma pessoa diz tu és bonita, mas se fosses mais magra ficavas melhor. Ou seja, isso já é abuso, isso já é desvalorização. Mas para a vítima não é? Não conseguem ver isso como uma forma de abuso. Por isso é que a maior parte das vítimas não consegue se aperceber que está já dentro desse ciclo. É porque ele vem dando... O narcisista, ele quando nota que a pessoa já está naquela paixão toda, ele começa a castigar, ele começa a dar castigo. Ele vai dando castigo aos poucos. E muitas das vezes, dentro do próprio relacionamento, existe descartes. Aí tem pessoas que falam assim, eu só sofri um descarte no final. Não, ele vai dando pequenos descartes. É que a pessoa não consegue notar. Ele vai te castigando, entendeu? Muitas das vezes, começa a negar o sexo, começa a negar um montão de coisa, e você vai começando entrando naquela paranoia. Mas como eu ia falando antes, a gente estava falando sobre o espelhamento, né? O que ocorre é o seguinte, ele entra nesse processo de conflito, por quê? Porque são várias personalidades dentro da mente dele ao mesmo tempo, ele entra numa paranoia, e
isso acaba, né? Ele acaba doente, e devido à sua promiscuidade de andar com várias pessoas, muitos acabam pegando DST, doenças venéreas. Algumas doenças só vão desenvolver mais tarde na velhice. Muitas ficam incubadas. Algumas doenças, quando a imunidade baixa, ela aparece. Outras não, outras ficam incubadas. E só vão aparecer mais tarde. Então, o narcisista, você vai acabar tendo o quê? Uma pessoa doente, porque ele procurou isso tudo. E você acaba ficando doente também psicossomática. Então, acaba ficando duas pessoas doentes sem entender o que aconteceu, né? O narcisismo ele tem sido estudado, né, de 90 para cá. No Brasil também ainda é muito pouco falado, são poucas pessoas, mas já tem ótimos profissionais aí. Eu tive um debate com uma psicóloga esses dias, porque eu falei o lado espiritual da coisa. Ela não sabia e veio brigar comigo que eu não poderia falar isso, eu estava viajando, ela entrava na minha postagem, falava um montão de coisa, mas existe o lado espiritual da coisa assim. Ela não conhece, entendeu? Porque ela não viveu, né, com um narcisista. Quem viveu sabe. Eu tinha uma narcisista que manifestava dentro de casa. E aí? Como é que pode? Com entidades. Era uma coisa de louco, uma coisa mirabolante. E depois ela dizia Mas há muita gente que ainda é cética. Isso, ela dizia, eu inventei, eu estava brincando. Meu Deus do céu. Eu falei para ela, eu nasci lá do outro lado, eu conheço. Então é uma coisa meio mirabolante. Eu trabalhei com libertação durante muito tempo, como pastor dentro de igreja. Pessoas que manifestavam, cada uma mais violentas do que as outras. Então eu tenho uma experiência nessa área também, entendeu? Nessa área espiritual. Então uma coisa engloba a outra. E o narcisista, ele é um poço vazio, um vampiro que precisa sugar. E dentro dele, o que habita dentro dele? Só coisa ruim. Então, ele é um canal, né, para o mal, para fazer o mal. A energia fica pesada. Quando eu fiquei doente, fiquei de cama, fiquei 2 meses e meio numa cama, e quando a narcisista foi embora e me descartou, eu levantei. E estou aqui conversando com vocês. A minha casa, ela ficou limpa. Ela pairou. Leva. Limpa. Ela me subtraiu muita coisa. Por quê? Porque eu de cama, ela subtraiu dinheiro que estava na caderneta, aquela coisa toda. Ela limpou tudo. Para você ter uma ideia, ela me deixou com R$85. Posso só ler um comentário? Sim, agora. Vou beber uma água enquanto isso. Olha, tem aqui a Tani Cortês, diz assim: eu só me dei conta, ela respondeu sobre o facto das vítimas não se aperceberem que são vítimas, não é? Que estão naquele ciclo de abuso. E ela disse que eu só me percebi porque encontrei a tua página. Portanto, gratidão, alguma coisa já valeu a pena, não é? E diz, e fui lendo os posts e fui identificando o problema. Então, é exatamente que eu e pessoas como o Djalma e muitos de nós que estamos aqui a falar sobre este tema, é exatamente isso que nós queremos, é alertar as pessoas para que elas consigam identificar que estão realmente no abuso e com calma, lentamente, porque não é de um dia para o outro que se consegue sair de um ciclo, com calma, quando se sentirem preparados, ter já terapia, sessões de terapia, mesmo ainda durante a relação, para se fortalecerem, e quando se sentirem preparados, aí sim, saírem dessa relação e irem viver, e realmente irem ser felizes, que é isso que nós pretendemos. Mas era uma parte, não é? Essa pergunta foi show de bola, que essa moça falou para você aí, é interessantíssimo. Por quê? Porque isso ajuda a gente a trabalhar mais nesse sentido e ajudar as pessoas. Tirar as pessoas do ciclo do abuso. Por quê? Hoje em dia, você não sabe com quem você pode falar. Aí eu vou no psicólogo. Aí você começa a contar a sua história. Aí ele te marginaliza. Minha mãe é narcisista. Não, mãe não. Tem aquela coisa, aquele tabu. Mãe não. Mãe quer o melhor para você. Mãe quer isso, mãe quer aquilo. E acaba marginalizando a pessoa que é a vítima. E, como é que se fala? Endossando aquele narcisista a continuar fazendo aquela prática. E a pessoa está indo fazer uma terapia, conversar, se tratar, aquela pessoa acaba piorando. Porque ela não tem com quem falar. Mas quando nós falamos que é importante
procurar e fazer terapia, nós, e penso que também falo por ti, que é importante procurar uma pessoa que seja especializada nisto do abuso, principalmente abuso com o narcisista, porque não é a mesma coisa, não tem nada a ver. Eu, pessoalmente, e falo por experiência própria, eu procurei um psicólogo numa fase inicial que não era especialista em relações abusivas, não tinha como me ajudar e na verdade, não consegui melhorar muito com essas consultas, com essa terapeuta, com essa psicóloga, porque na realidade eu até pensava que a psicóloga era a pessoa mais indicada, mas não, há muitos terapeutas que não têm a formação de psicólogo, mas são especializados nas relações abusivas, que nos ajudam muito mais, porque é aquele terapeuta que tu vais para a terapia e mesmo sem abrir a boca, ele sabe o que é que tu estás a sentir, não é? Porque o primeiro passo é o seguinte, o cara hoje ele se formou, legal, parabéns, ele aprendeu aquela teoria toda. Mas acontece o seguinte, para você conhecer o transtorno de personalidade mesmo, você tem que ter convivido com um. Por quê? Você tem que ter feito residência, você tem que ter vivido isso na prática. Então você tem bagagem para falar. Porque hoje o que eu falo e o que você fala, nós temos bagagem. Por quê? Nós passamos por isso tudo. Eu passei por todo o ciclo do abuso. Desvalorização, gaslight, descarte a primeira vez, depois a segunda. Eu passei por isso tudo, entendeu? A primeira vez foi terrível. A segunda não, porque eu já conhecia o que era o transtorno e já estava preparado. Entendeu? Já mudou muita coisa, mas antes não. Antes foi difícil. Por quê? Porque eu com uma criança pequena, tendo que trabalhar, aquela loucura toda, aparecendo várias situações de adultério, aquela loucura toda foi uma verdadeira loucura. Eu pensava que ela estava enlouquecendo ou que eu estava enlouquecendo. E eu não encontrava ajuda em lugar nenhum. Lugar nenhum. Um dia nós fomos numa psicóloga e quando chegamos numa psicóloga, eu não sabia que a psicóloga era amiga dela. E ela que falou, consegui uma psicóloga, nós vamos lá. Até uma pastora evangélica, que ela queria até que ela estivesse me assistindo. Seria ótimo. Quando nós chegamos lá, ela começou a falar e eu comecei a falar para a psicóloga também, nós conversando e tal, aquela coisa toda. E ela falou assim, aí eu falei assim, ela é narcisista. Aí ela olhou para mim e falou assim, você está dizendo que a sua esposa é psicopata? Eu falei, não, estou falando que é narcisista. É uma coisa, agora, assim, psicopata é outra. Oi? Narcisista é uma coisa, psicopata é outra. Sim, com certeza. Nem todo psicopata é narcisista, nem todo narcisista é psicopata. Eu falei, a senhora é que tem que atestar. Aí ela pegou, ficou assim, sem entender nada. Aí falou, por que vocês não fazem uma viagem? Vamos fazer uma viagem, aquela história toda. Aí ela olhou para minha cara, assim, a narcisista, e falou assim, eu te escolhi e você faz um negócio desse. Aí eu falei, peguei. Então ela deixou vários rastros para mim saber realmente quem era ela. Foi uma coisa muito difícil de lidar com isso tudo, mas graças a Deus eu consegui lidar. Na última, devido ao convívio, a gente acaba doente com esses seres, né? Eu tive refluxo, eu tive gastrite, eu tive artrose, eu tive artrite, eu tive tudo de it que você imaginar com o ser das trevas, como diz a Carolzinha Delfino, ser das trevas. Então, o que acontece? Mas Deus me deu o livramento, conforme Ele te deu também o livramento. Então, quando bate aquela coisa todinha, nós temos que pensar lá atrás as maldades que eles fizeram conosco, né? O lado ruim da coisa. Porque se a gente pensar no lado bom, naquele período do Lover Bomb, a gente entra numa paranoia. A gente olha nossos filhos, pô, a mãe, o pai e tal. Não. Eles também, as crianças também tiveram um grande livramento, porque poderiam ter sido sugadas por esse ser das trevas também. Porque é sugado, na verdade. Eles são a fonte secundária. Nós temos a primária, a secundária, deve ter a terciária na rua e os contatinhos malditos. É o que eles vão fazendo, né? Então, quanto mais nós estivermos distantes desses seres, melhor. O narcisismo tinha que ser... como é que se fala? Ele tinha que ser criminalizado, porque o que eles fazem, infelizmente, profissionais de justiça não conhecem. Infelizmente, terapeutas, psicólogos, profissionais de saúde também não conhecem, e fica uma coisa difícil. E eu falando com essa psicóloga sobre Sam Wagner, que é o papa do narcisismo, né? E ele é narcisista diagnosticado por 3 vezes, ela falou um montão de besteira para mim, coisa que
tem nada a ver. Para mim, ela nem conhece Sam Wagner. Eles falam coisas sem sentido, porque eles não são especialistas nisso. Então, eles vão piorar a situação de alguns. Agora, existem outros psicólogos que são fera. Por exemplo, nós temos aí a doutora Eliana Rodrigues, tem um canal no YouTube, fera também, entendeu? Também é vítima também. A Carol Delfino, a Amanda, e outras mais que são feras também. Nós temos um excelente professor, Dr. Curti Mendonça, tá? Dr. Curti Mendonça, ele é coronel da Polícia Militar, ele é neurocirurgião, ele é neuropsicanalista e ele é processualista civil. Ele atende pessoas, tá, que vão no advogado comum e o advogado não entende nada, não consegue resolver. Ele não, ele é especializado em vítimas de abuso narcisista. Ele é autor de um livro chamado Guia do Sobrevivente do Abuso Narcisista Maligno. E, geralmente, quando eu falo um narcisista maligno, entra alguns profissionais de saúde e diz que o narcisista maligno não existe. Esse termo foi criado em 1964, não é de agora, já vem lá de trás. E eles não têm conhecimento, então eles falam como se eles conhecessem, mas eles não conhecem, então fica difícil até de ajudar outras pessoas. Acaba complicando, acaba marginalizando a vítima, porque quem precisa de ajuda é a vítima. A vítima precisa de ajuda. Para sair desse quadro. Uma coisa que aconteceu comigo, por exemplo, quando eu procurei a ajuda, não é? A terapêutica, pronto, nós numa primeira fase nós temos que perceber porque é que estamos a atrair esse tipo de pessoas, esse padrão, não é? De onde é que isso vem, porque é que nós estamos a aceitar as humilhações, a desvalorizar-nos, porque é que nós estamos a aceitar essas migalhas, não é? Porque é que estamos a atrair essas pessoas? E vamos lá atrás, à nossa infância, perceber como é que foi, sobre carinho, sobre afeto, como é que era a relação dos pais, como é que não era. E a minha experiência com essa psicóloga foi que, e antes disso, não é? A relação tinha terminado e eu, dependente emocional como eu era, estava ali na fase da abstinência, que é aquela fase pior para a vítima, não é? Quando ela está ali dependente e começa a sentir fisicamente esses sintomas físicos, que dói até. E a minha psicóloga, na altura, estava a tratar comigo a parte da infância, quando, se calhar, eu deveria estar a tratar a parte de aliviar esses sintomas da abstinência e depois, sim, tratar com calma, ver de onde é que isto veio. Porque a parte da abstinência destes sintomas é muito difícil para a vítima. Está completamente agarrada àquela pessoa e é muito difícil de ultrapassar. Por isso é que nós falamos muito no contacto zero, não é? Sim, o contato zero, ele é o primeiro passo, né, para a cura. Porque quando você se afasta dessa criatura, a sua amígdala cerebral, eu te mandei até uma matéria sobre isso hoje, né? Sim. Ela começa a sair do estado de alerta, porque o teu cérebro fica no estado de alerta e começa a bombardear hormônios para o teu corpo. E você entra dentro de um psiquismo mental que você começa a esquecer quem é você. Você começa a olhar aquele ser, você passa a depender dele. É como se ele fosse uma droga, uma cocaína, que você se viciou e você precisa daquela coisa, aquela loucura, para você poder voltar ao normal. Você acha que só existe aquela pessoa de homem, aquela pessoa de mulher no mundo? Você acha que só ele pode fazer você feliz? Que só ele é capaz de manter a sua família? Que ele é o mais bonito do mundo? Que ele é isso, que ele é aquilo? E muitas das vezes, o narcisista te troca por uma pessoa horrível. Porque o negócio do narcisista é suprimento. Ele não quer saber se é bonita, se é feia. E curioso como é que eles fazem exatamente as mesmas coisas, não é? Isso aí. Nos mesmos timings. Olha, nem vou falar mais, mas quem está de fora, não é? E se apercebe, consegue ver exatamente o padrão. Nós até podemos escrever a história e dizer, olha, vai acontecer isto, 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 porque é exatamente isso que vai acontecer. Como é que eles seguem? Com algumas pessoas eles demoram um pouco mais. Olha só, vamos entrar nessa história toda aí. O que acontece?
O narcisista que eu conheço, não é? Muito bem. Acho que esta fase agora com a nova vítima foi a fase mais rápida de toda a história da vida dele. 6 meses para conhecer a pessoa, para começar a namorar, para viver e para casar. 6 meses. Isso tem rapidez. Mas você não sabe por que isso, você sabe? Eu vou entrar nisso aí. O que acontece? O narcisista, quando ele é desmascarado... e depois tenho aqui uma perguntinha para te fazer. Tá. Show. O narcisista, quando ele é desmascarado, ele tenta provar que ele não é narcisista. Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar uma vítima, tá? Vai se casar e vai ficar quietinho, se alimentando dali e se alimentando de outros também, porque eles são promíscuos, tá? E o que acontece? Ele vai tentar passar que ele é um cara que não é o que a outra pessoa falou, para tentar desmoralizar a pessoa. É uma forma de gaslight também, um gaslight disfarçado, entendeu? É mais ou menos assim. Então, a pessoa que o denunciou, que desmascarou, que viu ele sem máscara, perde a credibilidade perante a sociedade. É isso que ele quer. É isso que o narcisista quer. E tu achas que quando essas pessoas narcisistas são desmascaradas e fazem esse ciclo muito rápido, não é? Porque é para demonstrar o contrário e captar a vítima muito rapidamente. Tu achas que quando são desmascaradas que aguentam mais tempo com essas vítimas, precisamente para provar que não são aquilo que os outros estão a dizer? Sim, porque eles trabalham, né, com idealização. Então, ele idealiza aquela pessoa, tá? Ele odeia aquela mulher que está com ele, mas ele idealiza ela como se ela fosse, vamos botar assim, uma princesa, né? Vamos botar nessa fase mais ou menos. Então, o que acontece? Ele vai tentar fazer essa situação para que as pessoas vejam que a outra vítima que o desmascarou perda a credibilidade. Esse é o intuito, né? Só que eles têm um pequeno problema, eles enjoam muito rápido das vítimas também. E quanto mais rápido, mais eles tentam. Então, ele precisa idealizar. E quando ele idealiza, ele gasta muita energia. Então, ele vai precisar, vai sugar muito essa vítima, que está com ele ali, coitada da vítima, tá? E vai sugar outras por fora, amigos, isso e aquilo. Ele vai tentar validação, para ele poder validar o ego dele, para ele continuar mantendo aquele personagem durante algum tempo. Mas vai enjoa, narcisista enjoa, não tem para onde correr. E aí vai pegar aquele brinquedo dele ali, vai colocar na estante lá, vai ser mais uma na estante. E vamos procurar a vítima. Mas ele só vai começar a aprontar com essa vítima quando achar um outro suprimento legal. É como se... Mas eu acredito que sim, depois dos desmascarados, que a vítima que eles têm a seguir, que aguentem mais tempo para provar realmente que não são aquilo que a gente diz. Posso-te fazer a pergunta que aqui a nossa seguidora disse? Então, Sofia disse assim: o narcisista pode mudar? Pergunto porque eu, quando tinha 20 anos, eu tinha características narcisista. Descartava um namorado atrás de outro. Só melhorei depois que me tornei iniciada na morte do ego. Acho que já fui narcisista e não dou mais. Hoje sofro com um. Vamos lá. Todos nós, tá, temos traços narcísicos. Já nascemos assim. Todos nós. Todo mundo. Quando criança, por exemplo, você pega a mãe pega um brinquedo para dar para outra criança, a criança é egoísta, não quer dar aquela coisa, isso tudo já é um tracinho narcisista. Então, o que acontece? Dentro de um processo de mocidade, isso acontece muito. Tem muitas moças que trocam de namorado constantemente, mas não quer dizer que você é narcisista. Porque se você fosse narcisista, você, para voltar, pular o muro de volta, ficaria difícil. Não tem como. O narcisista ele não tem cura. Agora, existe o querer de mudar. Eu quero mudar. Entre o bem e o mal, eu prefiro o bem. Legal. O narcisista ele escolhe o mal. No caso dela, legal, ela escolheu bem. Ela tem traços narcisistas. Agora, o narcisista, existe outras patologias que englobam o maquiavelismo e outras coisas mais. Borderline e tudo mais englobam nos narcisistas. Em cada um com um problema diferente. Ele tem aquele problema, né? Mas existe outros. Eles são caracterizados do cluster B, né? É uma situação muito, muito difícil. Tem narcisista que tem 3, 4, né? A que eu
vivi com ela, vamos botar assim, fui casada, ela tem um grau 2 em psicopatia também. Então, quer dizer, uma pessoa perigosa. Ela pode entrar num processo de fúria e matar uma pessoa, entendeu? Dentro da fúria narcísica. Qualquer narcisista entrando no processo de fúria narcísica, ele é muito perigoso. Eu recebi um vídeo de uma moça agora eu recebi um vídeo de uma moça agora que o neném dela tem 2 anos, o marido chegou, narcisista, e foi pegar a criança e a criança não quis. Ele estava vendo desenho, aquela coisa toda, não quis beijar ele, aquela coisa toda, ele quebrou o ventilador, quebrou piso da casa, o cara entrou numa fúria. Ela mandou a foto para mim, mandou vídeo. Depois até vou mandar para você ver. Uma loucura. Então trocamos, também tenho alguns. Show. Eles entram num estado psíquico fora de série e depois se arrependem. Ela falou, ele saiu de casa, ficou sentado no carro, ficou 2 horas lá, e eu fui dormir, depois ele voltou. Eles são criaturas perigosas. E no dia seguinte o cara não aconteceu nada. É como se não fosse nada, entendeu? Sim, então sempre. É muito perigoso. É muito perigoso. E culpado dele agir assim é a vítima. Se eu te traio, culpado é você. Tenta passar isso tudo para a pessoa. Eles não assumem erros. Mas no caso da menina, pô, parabéns, legal. Ela melhorou, mas tem que saber, na verdade, assim, o que era realmente. Isso tem que analisar, tem que saber a história toda, né? Para você poder pegar do começo. Porque é muito fácil eu chegar e falar assim, fulano é narcisista. Acontece, muitas mulheres chegam para mim e falam assim, meu marido é narcisista. Quando eu começo a conversar, quem é ela? Olha que situação. O cara está no verdadeiro estado de estresse pós-traumático. Então, o cara está tentando, é como se ele estivesse se afogando, tentando. Então, quer dizer, é difícil. Quem precisa de tratamento é ele, não ela. Exato. É muito Sofia, difícil. para te responder à pergunta, eu posso acrescentar uma coisa. Só pelo facto de tu fazeres essa pergunta, de dizeres, será que eu sou narcisista? À partida não és, porque o narcisista não reconhece que tem algum problema. O narcisista acha-se o todo-poderoso e para ele está tudo bem. Portanto, só pelo facto de tu pôres em causa se és ou não, à partida não serás. Podes ter traços, sim, mas que podem vir derivados da convivência com pessoas tóxicas. Portanto, isso é perfeitamente normal e é perfeitamente ultrapassável com terapia. E também tem aqui outro comentário que diz assim, esse estado de alerta é real. Sempre que ele tenta falar comigo e eu não posso, na hora, fico agoniada e até com medo de ser mais um problema infundado que ele me quer colocar a culpa. A mãe sempre foi assim, ataques de fúria terríveis. Pronto, o que queria dizer é que sempre colocam a culpa, não é? Por coisas infundadas, por nada. Inclusive, o que acontece? Muitas confusões do nada. Às vezes a vítima vai parar na delegacia. E quando chega na delegacia, a vítima não sabe nem o que está fazendo ali. Nem por quê? Porque é uma confusão que surgiu do nada. Eles criam confusões do nada. É uma coisa terrível. Entendeu? É altos e baixos. Você tem que viver pisando em ovos. Junto com o narcisista. Porque não é vida. A pessoa não vive, a pessoa vegeta. Tem aqui outro comentário. Outro comentário que diz assim, essa é a minha dúvida. Muitas vezes não sei distinguir quem é o narcisista de quem é a vítima. Por acaso eu lembrei-me de uma coisa que não tinha comentado contigo, à pessoa que fez aqui esta pergunta. Tenta contrariar aquela pessoa que tu achas que é narcisista. Ao tentares contrariar, já vais ver a reação que ela vai ter. E por aí já é um sinal se é ou não. Se é ou não, ou se tem traços ou não. Porque narcisistas detestam ser contrariados. O narcisista, ele é uma criança, né? É uma criança num corpo de adulto. Para quem viveu com essas criaturas, eu tenho até uma matéria no Facebook sobre isso. Depois eu vou mandar para você, não sei nem se você leu. Né? Eu explico ali, detalhe por detalhe, eu explico a parte espiritual e a parte material da coisa. Né? Então, o narcisista é uma criança grande, no corpo de um adulto, vamos botar assim, birrenta e maligna. Então, o que acontece? Se você contrariar, ele vai chorar. Muitas vezes você entra com seu filho numa loja, ele quer aquele brinquedo, você não dá, ele chora. Ele marra a cara e tudo mais. Aí você tem que levar no papo. Legal, conseguiu levar no papo.
O narcisista não. O narcisista vai brigar para você comprar aquilo ali e tal. Então é mais ou menos assim. Então o narcisista Eu não ouvi isso aceita. muitas vezes. Isso que tu estás a dizer, eu ouvi muitas vezes. Tu és uma criança em corpo de mulher. Isso aí. É porque eles fazem tudo que é neles, eles passam para você, é a projeção. Ele acha que você é ruim, ele acha que você faz o mal, mas quem faz é ele. Ele não assume culpa, narcisista não assume a culpa para ele. Entendeu? Quando ele chega, o narcisista chega e te pede desculpa, é porque ele quer alguma coisa ou é algum golpe que ele está dando. Então ele vai chegar e vai te pedir desculpa, mas é uma desculpa mentirosa, porque ele vai sempre estar com segundas intenções lá na frente. E se você parar, porque geralmente as pessoas estão envolvidas dentro da situação, você observar o olhar dele, da triagem dele, já é diferente. É diferente. Depois que você sai de perto dessas criaturas, que você consegue discernir com quem você estava vivendo. E quando cai a máscara mesmo, você vê que era um ser que você nunca queria para sua vida. Você queria um ser desse para sua vida? Sem a máscara? Não. Só quando ele está mascarado. Quando se mascara, é diferente. Uma pessoa diferente, dócil, amorosa, pratica o bem. Na rua é uma pessoa maravilhosa, mas a família sofre dentro de casa. O intuito deles é destruir. E outra coisa, se você ajuda o narcisista, né? Ele acha que você tem a obrigação de ajudar e ele acha que você está ajudando ele porque você é fraca. Tem isso também. Você ajuda o narcisista financeiramente, ele acha que é obrigação sua e ele acha que você está ajudando ele porque você é fraca. Então, se você é fraca, você merece ser destruído. É assim que eles fazem. O narcisista, ele rouba a sua autoestima. Ele rouba a sua identidade, aquilo que você tem de bom. A psiquiatria fala que eles são sugadores de alma. Eles sugam realmente a sua alma. E a pessoa começa a definhar. 97% das doenças psicossomáticas, doenças da alma, são causadas por convívio com esses seres. Entendeu? É muito difícil quem convive com o narcisista não ficar doente. A pessoa vai ficar doente. Pode passar o tempo que for, mas vai adoecer. E muitas vezes o corpo reage e nós não sabemos que é por causa disso. Sim, sim. O cérebro fica em estado de alerta. Então, o cérebro começa a incomodar várias situações para que você note, para que você veja, mas não tem como. E é preciso que você saia, que você se afaste. Aí tem gente que fala assim, eu estou fazendo contato zero. Legal, parabéns. Mas aí, eu abri uma foto, dei de cara com o narcisista ali. Eu cheguei na rua, veio fulana falar do narcisista. Isso já quebrou o contato zero, porque isso está guardado lá no teu inconsciente. Aí aquilo aflora. Volta e meia aquilo aflora. Então você precisa de um período de cura, tá? Esse período tem pessoas que levam até 8 anos para se curar. E tem gente que sai de um relacionamento com um narcisista e corre para outro relacionamento. Aí o que acontece? Não houve atraem outro narcisista. Não, às vezes não. Às vezes você atrai uma pessoa boa, mas você está com vírus do narcisista, está contaminado. E nesse período, você vai fazer conectar. Isso, qualquer coisa que aquela pessoa fale, você vai continuar com o cérebro em estado de alerta. E aí você vai arrumar problemas. Você se torna um narcisista reverso. Esse que é o problema. Então é preciso se curar de verdade. Para quê? Para poder viver bem. Porque Deus não quer ninguém vivendo mal. Pelo contrário, Ele quer que você viva bem. Família é um projeto de Deus. A própria Bíblia diz. A família é um projeto de Deus, né? E se a família é um projeto de Deus, todos têm que ter uma família edificada na rocha. Você tem que ter uma família onde você sente com seus filhos, conversa, sente com a sua esposa ou com o seu marido, converse, haja um diálogo. Mas com o narcisista não tem diálogo, o narcisista não tem conversa. Você vai conversar com ele, ele vai te olhar, mas não vai entender nada. Ele vai sair dali. E tudo que você falar, ele vai te contrariar, ou vai achar que você está fazendo aquilo. Ele fica também em alerta. Ele acha que todo mundo está contra ele. Ele acha que o mundo está contra ele. Ele acha que nós somos pessoas insignificantes, tá? Todo mundo tem inveja dele, de ser bonito, dos feitos que faz. Isso. Você vai, por exemplo, no meu caso, falando por mim, eu ia com a narcisista numa festa. Chegou lá, conhecemos pessoas, aquela coisa toda.
ela trocava telefone, fazia isso, fazia aquilo, ela triangulava, triangulação. Só que o que acontece? Daqui a pouco, quando chegava em casa, ela falava, viu, fulano é isso e isso, ciclano é aquilo, aquilo. Ela jogava um contra o outro. Quando ela entrou na minha casa, né, nós casamos, aquela coisa toda, a primeira coisa que ela fez foi dividir a minha família. Eu e minha irmã, as minhas irmãs, nós éramos colados. Ela dividiu todo mundo, conseguiu separar todo mundo. Para minha irmã mais velha, ela falava mal de mim direto. Cometia várias difamações, aquela situação de difamação. A minha irmã já achava que eu estava ficando maluco, porque pelas coisas que ela fazia e falava. Entendeu? Até que minha irmã começou a ver que aquilo era mentira. Mas demorou também. Primeiro eu fui massacrado até eles verem a verdade. Era uma coisa de louco. E por mais que eu fizesse, ela não... Era como um poço que você coloca água e a água vai embora. Como um balde furado, né? Mais ou menos assim. Por mais que você faça, não tem valor. Você não vai ter valor. Então, tem gente que, quando está na fase já do descarte, começa a querer agradar, começa a fazer isso. Esse é o problema. Quanto mais você tenta agradar, ele te acha fraco. Esse que na cabeça dele, ela está fazendo isso porque ele é fraco, não é igual a mim. Então, quer dizer, e ele vai massacrando a pessoa e a pessoa vai adoecendo. Então, a distância é fundamental. Tem aqui outro comentário. Posso? Deve, vou beber água enquanto isso. Falo pra caramba, né? Porque já tenho aqui vários. Então diz assim, o meu namorado narcisista sempre fala de vingança, que se eu fizer algo, ele fará 1000 vezes pior. Tenho uma raiva avassaladora e eu tenho pena. O que acontece muitas vezes é que eles dizem aquilo que eles próprios têm medo que lhe façam. No meu caso, eu ouvi muitas vezes dizer, se tu me traz, eu mato-te. Se tu me traz, eu mato-te. Ou seja, o medo de... o amor próprio, a autoestima deles é tão baixa, eles são tão pequeninos, são tão diminutos, não é? Que eles têm tanto medo de serem descartados, de serem trocados, que eles agem em função das ameaças, não é? Exatamente isso, de ameaçar, de dizer, se tu fizeres isso, eu mato-te, eu faço-te 1000 vezes pior. Porque eles não têm autoestima, são muito baixos, não é? E precisam de se impor através do medo, neste caso. Isso, eles pegam tudo aquilo de ruim que está dentro deles e jogam para você. Se ele te trai, você que é a traidora. Ele cria essa projeção em você. Tudo de ruim que está nele, ele olha e diz que é você. A mente do narcisista fala com ele. Existe uma voz que fala com ele. É como uma pessoa que tem toque. O que é o toque? O toque é a tua mente cria tarefas para você fazer. Né? É o transtorno obsessivo-compulsivo. Se eu botar a mão num interruptor de luz, eu tenho que botar a mão várias vezes. Liga, desliga, liga, desliga. Eu tenho um vídeo no YouTube sobre o toque de um homem que ele rabiscava os carros na rua com uma chave e dali ele viciou em viciar os carros da rua todinha, de onde ele mora. Já estava ficando uma coisa perigosa, botaram câmera e tudo, e ele pedia socorro. Então ele veio conversar comigo. Eu tenho esse vídeo aí, falo com ele, depois eu vou te enviar esse vídeo. Ok. Então são muitas... Fala. Os amigos e família não conseguem perceber que algo está errado quando já teve mais de meia dúzia de casamentos, filhos de várias mães, fim de relacionamento e meses depois, novo namoro e poucos meses de namoro, outro casamento. Não acharão estranho ou é a busca da felicidade? Narcisista busca suprimento, mas eles também buscam a felicidade. Por exemplo, vamos falar da narcisista mulher. A narcisista mulher, ela tem aquele pensamento que ela é uma princesa, como mas na infância. As pessoas que estão ao redor deles não acham isso estranho? Sim, acha estranho, mas fazer o quê? O que os parentes fazem? Tem muitas mães que endossam seus filhos narcisistas. Elas apoiam os erros dele. E ainda dizem assim, minha nora é aquela que está com meu filho. Ainda tem isso ainda. Entendeu? Quem está com meu filho é meu genro. É mais ou menos assim. Elas apoiam o erro. Tá?
É a mesma coisa o cara que rouba e a família apoia o roubo. É mais ou menos Exatamente, assim. porque Passa sabem a o mão na filho que cabeça. tem, mas é filho, não é? Isso, eles não. Aí é um problema de caráter familiar. Geralmente essas criaturas vêm de uma família desproporcional. Eles vêm de uma família descompensada, onde existe outros Funcional. narcisistas também curvados dentro da própria família, entendeu? Onde geralmente existe uma mãe narcisista, de repente esse narcisistazinho ele é o filho dourado. Você é o bode expiatório ou o filho dourado? Você era quem? Eu sou o bode expiatório. Bode expiatório, correto. São quantos irmãos? 2. São quantos irmãos? Dois, legal. Você e mais dois. Não, eu Você e e mais outro dois? só. E o outro é o quê? É o filho dourado? É o dourado, Eita, meu Deus. Mas faz parte. que Mas vive com a assim, mãe ainda, com 50 anos, que tem filhos. Esta mãe tem netos, não é? E dentro dos netos também já há os netos dourados, os bodes expiatórios, os invisíveis. sim, é um problema muito sério criar filhos perto de vós, narcisista. A avó do meu filho também tem alguns problemas nesse sentido também. E a família inteira, né? Na Mas verdade, uma toda a vez que família as tem. crianças começam a ter um bocadinho de maturidade, de noção, pelo menos é isso que eu faço aqui em casa, eu tento lhes explicar qual é que é a intenção destas pessoas e como é que eles têm que reagir, não é? Neste caso não têm que reagir porque são crianças, então têm que desvalorizar, ignorar. Isso, eu vou deixar aqui uma historinha minha de infância, mais ou menos, até chegar à meia-idade. A minha mãe, ela era uma mulher bacana, uma mulher guerreira, trabalhadora, uma mulher fora de série. A minha mãe era codependente demais, aquela coisa toda, aquela coisa louca, se entregava às paixões. Minha mãe conheceu um narcisista, né? O pai da minha irmã caçula. E minha mãe se envolveu com aquele homem, aquela coisa toda e tal. Eu sempre senti alguma coisa errada nele, mas eu era pequeno e não conseguia perceber, porque ele fazia, né? Ele dava silêncio, ele sumia, fazia o ghost, sumia, 15 dias, um mês, minha mãe entrava em desespero, aí ia atrás dele, ia na casa da mãe dele, chegava lá, ele já estava com uma outra mulher, não sei aonde, minha mãe ia lá, dava escândalo, era uma coisa tão terrível, eu pequeno acompanhando aquilo tudo, uma vez minha mãe se jogou do carro, brigando com ele, aquela coisa toda, ele sugando a minha mãe, ele não trabalhava, a minha mãe se matando, e eu pequeno assistindo toda aquela situação. Né? E ele, pequeno, falava para mim: tem que arrumar uma mulher, moleque, tem que fazer isso. Me ensinava um montão de coisa que não prestava. Né? Então, ali foi a primeira situação com o narcisista. De repente, o narcisista vai embora, ele some. Anos depois, ele procura, e minha mãe ficou naquele estado de depressão, aquela loucura toda, doente, pá, começou a ir para a religião. Começou a ir para a religião, tentar buscar uma ajuda, aquela situação toda. Um dia ele faz um contato com a minha irmã, diz que vai ter um aniversário, não sei aonde, a minha irmã vai. Quando a minha irmã volta, empolgada, porque viu o pai, porque ele também descartou a filha. E quando viu o pai, começou a contar para minha mãe teve um infarto fulminante e morreu. Foi aquela situação toda. Negócio brabo. Então, o que acontece? O que o narcisista faz na vida de uma pessoa é só destruir. É só destruir. Não tem como. E olha, minha mãe já tinha muito tempo sem ver o Ser das Trevas. Mas é o gatilho. É o Ficou um gatilho. gatilho. Ficou um negócio lá, entendeu? Mal resolvido, mal acabado. Então, hoje, a gente tenta fazer o quê? Tratar essas pessoas, né? Para quê? Para que essas pessoas esqueçam essa situação e vivam o momento. Porque se ficar no passado, o futuro, gera depressão. Excesso de passado, excesso de futuro, gera aquele problema da ansiedade, da depressão. Então, a pessoa tem que viver o momento. Ela tem que ser feliz no momento. Por quê? Porque o passado já passou, se foi. O presente ainda está por vir, pertence a Deus. E o momento é nosso, é o que nós estamos vivendo agora. Exato. Então, as pessoas têm que ser orientadas nesse sentido. E voltando àquela velha tese, né? Eles vão ficar um tempo, tá, com a vítima antiga, mas depois não vai aguentar e vai aprontar com a vítima. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquela situação toda.
mas vai enjoa, o narcisista enjoa. Ele não tem como se manter. Agora tem que saber o grau de codependência dessa vítima. Porque dá muito trabalho, não é? O próprio narcisista estar sempre ali a doar que não é dele, porque eles não fazem isso, eles querem é receber. Então eles têm muito gasto de energia a estar ali sempre. E chega um momento que realmente eles cansam-se. E pode durar, sim, 2 anos, 3 anos. Ele vai fazer o quê? Ele vai cegar a própria vítima. Essa vítima vai acabar adoecendo com o tempo. Ainda que ela não mostre isso na rua, mas na vida a dor dentro de casa, o bagulho é diferente. Na rua eles passam uma imagem para as outras pessoas fora de série. Entendeu? Às vezes tem vítimas também que falam assim, poxa, o casamento de fulano, olha, maravilhoso. Na rua. Dentro de casa é outro papo. Muita e só as vítimas é que sabem o que é que se passa dentro de casa. Tenho aqui outra pergunta que diz assim, hoje ele ligou para eu dar um relatório de homens que estão no meu Insta. Eles são ciumentos sem gostar da gente? Aqui a palavra não é ciumentos, é sentimento de posse. Eles não têm ciúmes da pessoa por gostar dela. Eles consideram as pessoas como objetos. E sendo um objeto, aquele objeto é dele. Então, é dele, ninguém pode tocar, ninguém pode mexer, só ele é que pode brincar. É um sentimento de posse. Não tem nada a ver com ciúmes nem com amor. Narcisista tem um harém. É um harém, né? Eles têm uma coleção. Tem gente que coleciona figurinha, outros colecionam carrinho. Narcisista coleciona vítimas, pessoas. Por quê? Porque ele precisa dessas pessoas para sugar, para poder ter suprimento, para poder validar o ego dele, para ele poder se sentir importante. Por isso eles conquistam várias vítimas, porque uma só ele não aguenta, ele não consegue ficar muito tempo. Então ele vai substituindo pessoas. Quando essa pessoa já está ruim, o suprimento já está antigo, ele vai para outra. A mesma coisa eu pegar um pote de sorvete de flocos delicioso e começar a tomar aqui uma hora enjoar desse sorvete. Então ele vai para o lado do chocolate. Assim ele vai. Eu li nestes dias um estudo que dizia-se narcisistas preferem codependentes ou borderliners. O que é que tu achas que eles preferem? Todos dois. Por quê? Porque o borderline, ele é pegajoso. Eles querem o melhor dos dois, não é? Mas o borderline, para ele, se torna um problema, porque o borderline também briga. Ele vai de 0 a 100 em 1 segundo. Ele perde a linha, o borderline. Mas são desafiadores. Dão-lhe, como nós costumamos dizer, dão-lhe luta, dão-lhe vida, tornam a vida com mais aventura, que é isso também que eles precisam, não é? Dessa adrenalina. Agora, isso. Agora, aí ele intercala. Ele vai trair essa borderline. Porque ele vai precisar por exemplo, a borderline vai oferecer suprimento sádico para ele. E ele vai precisar de um outro suprimento bom para ele poder equilibrar o ego na balança. No caso, por isso é que eles precisavam ter um bocadinho dos dois. A codependente que lhe dá o amor, a paz e a estabilidade, e o borderliner que lhe dá aquilo que ele precisa da aventura, da ação, da adrenalina. Da briga, da confusão. Da confusão. O codependente, ele, na verdade, ele vai idolatrar o ser das trevas. Ele vai fazer de tudo para que o ser das trevas não saia de perto dele, não se irrite. Porque aquela pessoa codependente não se vê vivendo longe dessa pessoa. E essa pessoa codependente vai tentar fazer com que volte os primeiros momentos, aquela pessoa que ele conheceu. Só que aquela pessoa que ela conheceu foi um espelhamento, aquela pessoa não existe, não volta. É como se nós estivéssemos aqui numa novela, né? Nós temos uma novela e esse narcisista ele fez o papel principal, ele é o mocinho. Então ele conheceu aquela menina, aquele negócio todo, mas a novela acabou. Quando a novela acaba, ele vai para outra novela, e na outra novela ele vai fazer o vilão. Então é diferente, ele é um artista. O narcisista é um artista. É um camaleão, ele muda de face. A única coisa que o narcisista muda, ele não melhora. As pessoas perguntam. Ele só muda de máscara e de vítima. Correto? Exato. Eu esta semana fui contatada por uma pessoa que me disse assim, Ângela, eu fui ter terapia com 2 psicólogas
e as duas me disseram que eu tinha que terminar a relação, que eu sou dependente emocional e querem que eu termine a relação. E então contatou-me no sentido de que não estava preparada para isso e que não estava a gostar daquele acompanhamento e se eu podia fazer um acompanhamento.